Graça e paz aos irmãos, no nome santo de Jesus, eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma EBD, cujo formato estamos seguindo, em que respondo algumas perguntas que me foram feitas por vocês. Semana passada vimos acerca do se devemos ou não guardar o sábado, ou o que significa este sábado, e por que nós não guardamos especificamente o sábado, o sétimo dia da semana, mas sim o primeiro domingo, o primeiro dia da semana, o domingo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma pergunta que me foi feita, perguntando se as leis do Antigo Testamento elas servem para nós hoje ou simplesmente o Novo Testamento suplantou totalmente o Antigo Testamento. Mas antes de responder, eu gostaria de convidá-lo a baixar a sua cabeça, se possível, fechar os olhos. Vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti, pois abrimos nossos olhos pela manhã e constatamos que a Tua graça, a Tua misericórdia, elas foram renovadas sobre nossas vidas. E respirar, olhar, Senhor, a vida acontecendo ao nosso redor, cada dia mais espetacular, pois diante de uma morte que ronda a cada um de nós e cada vez mais, nós glorificamos o Teu nome, pois nos deste o privilégio de mais uma manhã olhar para aqueles que amamos e ver ali o sopro de vida que o Senhor concede. Quanto a nós, a mesma coisa. Obrigado, Senhor, pela vida e ajuda-nos a viver para a honra e glória do Teu nome, Deus. Quieta o nosso coração, nos dá entendimento acerca da Tua palavra e nos encha de alegria. Uma alegria que só aquele que sabe que o Senhor está no controle pode ter. Te peço isso no nome santo de Jesus e te agradeço. Amém. Pois bem, no Antigo Testamento nós sabemos que vários mandamentos foram estipulados ao povo de Israel e nós, de linha judaico-cristã, nós somos cristãos, mas viemos dessa origem judaica, o nosso Senhor Salvador, ele veio deste povo. Nós olhamos para o Antigo Testamento e entendemos que faz parte do cânon da Bíblia Sagrada, e o Antigo e Novo Testamento para nós é uma coisa só, de uma certa maneira, de um certo sentido, pois nós a chamamos de a Palavra de Deus. Ela não contém a Palavra de Deus, mas ela é a Palavra de Deus. Mas sendo ela a Palavra de Deus, então tudo que está escrito no Antigo Testamento nós devemos seguir à risca, literalmente, assim como faziam os judeus 2000 anos e poucos atrás. De fato, os 10 mandamentos são os mais conhecidos de toda a cristandade, inclusive até por nós, evangélicos contemporâneos. Mas sabemos que tem muito mais do que isso. E para começar, gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20 para que façamos a leitura dos 10 mandamentos. Duas tábuas que Moisés recebeu ali no Monte Sinai, logo depois de ter tirado o povo hebreu do Egito. Êxodo 20, versículo 1 diz assim: E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais
até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em suas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Nós temos aqui, diante de nós, os 10 mandamentos, o decálogo, que foram dados a Moisés por essa ocasião que acabei de mencionar a vocês. Mas você se lembra de mais algum mandamento registrado no Antigo Testamento? Interessante que muitos acreditam que só os mandamentos que são de fato mandamentos. Mas existem em torno de 613 leis registradas no Antigo Testamento. 613 leis. Além dessas 10. Por exemplo, olha só que interessante. Em Levítico, um pouquinho para frente, vou citar apenas 2 ou 3. Em Levítico capítulo 12, tem uma lei acerca da purificação após o parto. Diz assim: diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, esta estará impura por 7 dias, assim como estará impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino terá de ser circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se completem os dias da sua purificação. Olha só, aqui é uma lei acerca da purificação pós-parto. E até pouco tempo atrás, as mulheres do nosso tempo, quando tinham bebês, elas guardavam uma quarentena. E um pouco baseado até mesmo por referências bíblicas, né? Essa história da quarentena. Obviamente que essa questão de purificação já não era mais observada, mas sim um grande período para recuperação da mulher pós-parto. Lá no capítulo 13 tem outra lei. São algumas leis. Essas são sobre a lepra. Recentemente fiz um sermão no capítulo de Lucas falando sobre Jesus curando um leproso. Vou deixar o link para vocês aqui acessarem o sermão completo. Capítulo 13 de Levítico fala então sobre leis acerca da lepra. E diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo estiver se tornado branco
e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará. E se verificar que a parte afetada não se alterou, nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção. Então ele lavará suas roupas e estará puro. E aí ele continua falando sobre essas questões da lepra. E por último, que eu queria compartilhar com vocês, uma que eu acho muito interessante. Você sabe o que é mofo? Talvez a maioria de vocês sim. Os mais jovens talvez não. Mas lá em Levítico 13, versículo 47, tem uma lei que fala sobre o mofo. Diz assim: quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa ou no pedaço de couro, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo, que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha, isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará a mancha, e se ela estiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo. O objeto está impuro. Ele queimará a roupa, ou a peça tecida ou entrelaçada, ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo corrosivo, o objeto será queimado. É interessante que sobre o mofo ainda, ele fala a mesma coisa se o mofo aparecer num pedaço do teto de uma casa. Deverá ser raspado aquele mofo, jogado para fora da cidade, e se persistir o problema e for recorrente o aparecimento do mofo, a casa inteira deveria ser derrubada e os escombros lançados para fora da cidade. Hoje nós tratamos essa questão de forma muito diferente, né? Alguém aqui já perdeu uma casa porque apareceu mofo no canto do banheiro, no teto do banheiro, ou em algum lugar assim parecido? Não. Com um pouquinho de alvejante, a gente vai lá, com alguns produtos químicos, nós resolvemos isso rapidamente e ninguém precisa ficar isolado 7 dias, né? Aliás, que palavra ruim, isolamento. Enfim, sigamos. O que eu quis dizer com tudo isso? Temos os 10 mandamentos, que são os mais conhecidos, mas existem mais de 600 leis no Antigo Testamento para muitas coisas. Então, nós precisamos entender o seguinte: deveremos então seguir todas essas leis? Se não seguirmos, estamos nós anulando alguma parte do Antigo Testamento, ou todo o Antigo Testamento, esse não nos serve mais? Vivemos só pelo Novo Testamento? A resposta é simples até. Em primeiro lugar, nós devemos entender todas essas leis do Antigo Testamento em 3 categorias principais. A primeira é leis civis, que foi dado a Israel, onde as heranças eram explicadas como deveriam ser repartidas, as disputas judiciais. A lei civil foi dada para um povo, para uma nação, para a gestão desse povo, desta nação.
Nós não somos desse povo e não formamos essa nação. E nós, como igreja, nós somos um povo só de muitas nações. E na verdade, a nossa pátria não é terrena, mas ela é celestial. Então não cabe a nós receber orientações de como devemos agir diante dessas questões civis. Pois, morando no Brasil, estamos sujeitos, para o bem ou para o mal, estamos sujeitos à Constituição e às leis aqui aplicadas. Cristãos de outros países, de outros sistemas de leis, eles estão sujeitos a estas leis e devem cumprir com as recomendações destas leis, das quais eles fazem parte do tecido social. A nós que não somos judeus, não nos cabe a nós buscar cumprir essas leis civis que foram dadas naquele tempo, há mais de 3.000 anos, 3, 4, 5 mil anos atrás, de acordo com a situação daquela época. Então Deus instituiu leis para que fosse possível, sim, eles se protegerem e cumprir com um papel social naquela época. Existe uma questão sanitária também, aí nessa lei civil, então engloba vários fatores. Hoje não faz sentido destruir uma casa porque o mofo é persistente. Não é antibíblico jogar água sanitária para retirar o mofo ou algum produto químico para eliminar o mofo. Pelo contrário. Então, não devemos seguir a lei civil, obviamente. Segundo, a lei cerimonial. Então, a lei civil era para o bom andamento da sociedade horizontal, mas havia também uma lei cerimonial. Essa lei tratava do sacrifício de animais. Se o pobre, qual animal ele deveria levar para ser sacrificado, em quais circunstâncias, a quem deveria ser feito isso. Então nós vemos no Antigo Testamento um complexo sistema de sacrifícios de animais. É um sistema religioso sacerdotal em que os sacerdotes queimavam incenso, matavam os animais, aspergiam o seu sangue e faziam a intercessão diante de Deus pela vida do pecador. Tudo isso que acontecia não era à toa e não era bobo, pelo contrário. O Antigo Testamento é a sombra, é o tipo que apresenta aquele que viria, ou seja, Jesus Cristo. O sacrifício dos animais representa o sacrifício do Cristo. O sangue aspergido representa a expiação através do sangue de Jesus Cristo. Todas as coisas que eram feitas era como um sinal daquilo que haveria de acontecer de uma vez por todas. Então, sim, era necessária a lei cerimonial. Porém, quando Jesus Cristo ele vem, ele cumpre com toda a lei cerimonial. Já não faz mais sentido sacrificar animais ou seguir a lei cerimonial, pois Jesus Cristo a fez de uma vez por todas. Então, não voltemos nós ao judaísmo, não voltemos nós às antigas práticas, uma vez que já recebemos a promessa do Senhor, o Cristo já encarnou, já andou sobre essa terra no meio de nós. E por último, a lei moral. Se as duas primeiras leis não fazem sentido para nós que aguardemos, a terceira lei, por outro lado, sim, é a lei moral. Essa lei moral ela pode ser vista nessa leitura que fiz logo no começo do estudo dos 10 mandamentos. Essa lei ela não prescreve, ela não fica obsoleta, ela é aplicável nos dias de hoje, deve ser aplicada nos dias de hoje. Então, nós percebemos que no Novo Testamento, Jesus ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir com toda a lei. E de fato, algumas pessoas acreditam que não precisam mais seguir o Antigo Testamento, porque Jesus ele veio e completou toda a lei. Porém, lá em João
Deixa eu ver aqui. João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 34. Jesus diz assim: um novo mandamento lhes dou. Qual é esse mandamento? Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Esse é o mandamento. O mandamento do amor. Quando perguntado em outra ocasião, ele resume todos os mandamentos em dois. Ame o Senhor Deus com toda a sua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração e o seu próximo como a ti mesmo. Então, realmente, amar a Deus de maneira plena e aplicar ao próximo esse amor que Cristo aplicou a nós é algo que sintetiza toda a lei moral do Antigo Testamento. Então, isso não simplifica a nossa vida, pelo contrário, nós percebemos que é algo ainda mais elevado e que deve ser observado com mais intensidade ainda. Porém, lembro cada um de vocês que a lei no Antigo Testamento ela apontava para as consequências do pecado. A lei ela vinha para apontar o erro. Ela não vinha para salvar, ela não vinha para aplicar misericórdia. Quem aplica misericórdia e salva é a graça, ou seja, o amor de Jesus Cristo demonstrado na cruz do Calvário. Então, das três leis, a civil, a cerimonial e a moral, nós devemos sim seguir guardando a lei moral e indo além, observando que o Novo Testamento, Jesus Cristo, ele diz: olha, faça isso como eu fiz. Lembrando que para fazermos isso, não podemos contar apenas com as nossas forças, mas dependemos única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Conseguiremos cumprir com todas as leis morais? Dificilmente, eu sou bem sincero, eu não creio que consigamos, porque se pensarmos já pecamos. Não é só uma questão de ação, mas também de agir no pensamento. Então eu acho bastante difícil. Por outro lado, é cada vez mais próxima a realidade de conseguirmos se buscarmos em Deus intimidade, obediência, ter uma vida de santidade e piedade. Que Deus te abençoe, que você continue buscando obedecer essa lei moral do Senhor Deus e que você obtenha êxito nessa empreitada. Que o Senhor Deus te abençoe. Eu quero orar mais uma vez com você. Senhor, obrigado pela tua palavra, ela é viva, eficaz e aplicável em nossas vidas nos dias de hoje. Ela é atemporal, não ficou presa em um momento. Obrigado, Senhor, pois o teu Filho Jesus Cristo, ele veio e fez aquilo que Adão não conseguiu fazer. Ali, pelo pacto das obras, Adão caiu. Mas o Senhor Jesus Cristo nos trouxe o pacto da graça. E nesse pacto nós vemos coisas tremendas acontecendo, inclusive em nossos próprios corações. Abençoe teu povo, é o que te peço, Senhor, nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um bom domingo.